Graças a Deus. Todos os dias bem, todos os dias aleluia, saúde, meus irmãos ouvintes, com a doce paz do Senhor Jesus. E uma boa noite de salvação para todos. Hoje, culto da palavra. Meus irmãos, vamos ler o versículo da palavra de Deus, já orei bastante. Abra sua Bíblia no livro de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Os falsos profetas e os verdadeiros cristãos. Há uma diferença muito grande. Ele diz assim: amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provar os espíritos que se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus, e tudo que confessa a Jesus Cristo veio em carne e é Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é espírito do anticristo, e a respeito do qual tenho ouvido em que vem presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão fala a paz do mundo, e o mundo os ouve. Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve não aquele que não faz parte de Deus. Não nos ouve. Nisto recebemos que o Espírito da verdade estiver no erro. Glória a Deus e aleluia. Só até aí. Fala assim comigo. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Porque a tua palavra eu escondi no meu coração para mim não pecar contra ti. Jesus, usa o teu servo através da tua palavra em nome de Jesus. Pode louvar Jesus com as palmas. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que para nós não dar crédito ao falso profeta, não dar crédito àquele homem e aquela pessoa que não fala as coisas de Deus. Já eu tenho visto, tenho prestado atenção que Deus, irmão, tem falado muito comigo, por me passar para os irmãos ouvintes, para ter cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas. Aquelas pessoas, irmão, que
não tem nada de Deus para oferecer. Porque existe, irmão, uma diferença muito grande do Espírito de Deus para o Espírito do engano, né? Que, meus irmãos, a diferença é que a pessoa, irmão, que fala, entrega algo da parte de Deus, ela vai dizer, glória a Deus, Jesus disse. E aquela pessoa que muitas das vezes, irmão, entrega um recado da parte, ele fala ser de Deus, mas talvez, irmão, ele mesmo não está sabendo a gravidade. Às vezes está entregando uma carta, às vezes está entregando algo errado. Temos que tomar cuidado, irmão, com o espírito do engano e com o espírito da carne. Você, irmão, pode, aleluia, prestar atenção. Quando uma pessoa fala língua estranha, muitas das vezes ela está pensando que está tendo uma manifestação do Espírito Santo, mas quando realmente ele está ouvindo ou está falando uma língua que ele não conhece. Porque, irmão, Satanás, a Bíblia, ela vai dizer que o inimigo ele é astuto. O inimigo ele transforma até no anjo de luz para confundir o servo de Deus e a serva de Deus, que não está, irmão, ligado com Deus, não está ligada com Deus. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que estão no monte, muitas das vezes pessoas que estão no altar pregando, e às vezes, meus irmãos, entregando um recado, e ele acha que não tem a Deus, ele acha que do jeito que está entregando é de Deus, é Deus usando, mas realmente Deus às vezes usa pela misericórdia. Mas a Bíblia agora, ela vai dizer que é para provar, glória a Deus, aleluia. Quando você tem meu irmão e minha irmã, eu tenho o direito, você tem o direito de provar o Espírito. Provar aquele que está pregando com Deus, aquele que está sendo usado por Deus e aquele que está sendo usado com engano. Glória a Deus. A pregação da palavra de Deus, muitas das vezes, aqui está dizendo, provai os Espíritos. Então quer dizer, existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do engano, que é o Satanás. É o Espírito que engana. Mas vamos ver, meus irmãos, vamos fazer prova com Deus. Aleluia. Você e eu temos direito de fazer prova de Deus. Se é o Espírito Santo que está falando, ou se é a pessoa que está falando na carne. Glória a Deus. Eu lembro, meus irmãos, que eu fiz prova com Deus 2 vezes. E veio uma revelação para mim no monte, de algo que eu fiz, veio me entregaram algo, uma vez no monte, particular. E eu fiz uma prova com Deus. E o tempo passou, e quando, glória a Deus, aleluia, eu menos esperei, aconteceu. Glória a Deus. Então, irmão,
O que é de Deus vai cumprir na tua vida. Você e eu, irmão, temos o direito de fazer prova com Deus. Senhor, é o Senhor que está usando a tua serva. É desse jeito que o Senhor me quer. Se for assim, o Senhor toca. O Espírito Santo, ele vai testificar na minha vida e na tua vida. Glória a Deus e aleluia. Ele testifica, irmão. Aleluia. Não faça nada, irmão. Se o Espírito Santo não te tocar, não faça nada. Vamos assim, pastor. Não mude. Às vezes, irmão, mudamos. Às vezes, irmão, adaptamos. Aleluia. Num sistema. Mas às vezes, irmão, aquela adaptação, aquela adaptação não é para nós, meus irmãos ouvintes. Mas aí, irmão, quando é de Deus, quando a profecia de Deus, quando a divina revelação é de Deus, Jesus, ele vai testificar na minha vida, na tua vida, ele vai testificar e vai acontecer. Louvado seja Deus. Foi assim na minha vida, né? Quando a obra, irmão, começou, ela era uma obra, depois ela foi Jesus, o Espírito Santo, foi orientando. Glória a Deus. E aleluia. Então, irmão, quando Deus levanta alguém, Deus confia uma obra na vida de alguém, Deus confia uma obra na vida do irmão, Deus confia uma obra na vida de uma irmã, Ele vai dar diretriz, Ele vai dar o jeito de trabalhar na obra. Ah, pastor, esse é o ensinamento, né? Quem escutou a oração do livramento falando, eu peço sempre, irmão, na segunda-feira, uma palavra, uma orientação, para mim passar para os irmãos. Então há uma diferença, irmão, do Espírito Santo de Deus e da falsa profecia, da falsa revelação. Aleluia. Muitos irmãos subindo no altar, muitas pessoas subindo no altar, pregando uma revelação, pregando um evangelho, mas não tem a vida no altar, mas não tem compromisso às vezes. Porque, irmão, fosse profeta, aquele que tem o espírito da carne, aquele que não é nascido, não é convertido, ele é crente joio, ele prega, ele ora, ele entrega profecia, entrega mistério, mas ele não está 100% às vezes ligado com Deus. Não está, irmão, 100% ligado com Jesus. Você vê, irmão, que muitos pastores pregam às vezes uma coisa e não vivem. Não é, irmão, porque ele às vezes não quer. É porque ele é da carne, ele não vai entender o que é espiritual. Ele não vai entender, ele via uma pessoa tradicional, evidente da tradição, mas nunca que vai entender o espiritual. Aleluia, glória a Deus.
Mas aquele irmão que tem um discernimento de Deus, aquele que tem a visão de Deus, Deus não é homem para que minta. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai te confundir, ele não vai te perturbar. Porque Deus, quando dá a visão, dá a revelação, ele dá o esclarecimento e dá a resposta, né? Aí o pessoal fala, pastor, mas eu não estou entendendo. Deus, o Espírito Santo de Deus vai falando, ele vai esclarecendo. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos empolgados por causa de uma profecia, às vezes que não é de Deus. Então temos que ter o discernimento, temos que provar, irmão, se é de Deus. Para assim, Jesus, se é o Espírito Santo que está falando, testifica, usa o teu servo, usa mais um e usa mais dois do teu servo para falar comigo, para ter confirmação. Porque, irmão, a falsa profecia existe, a falsa revelação existe, o falso profeta existe, é o anticristo, é aquele que não fala de Cristo, não fala a palavra de Cristo, ele fala da boca para fora, não prega a mensagem da cruz, não prega a sua doutrina, não prega o evangelho conforme tem que ser pregado. Então ele se torna anticristo. Ele usa a palavra a seu favor. Não estou julgando. É a palavra. Então temos que olhar e observar bem se aquela palavra é de Deus, se aquela palavra é de Jesus, se aquela pessoa que te entregou uma revelação, ela é de Deus. Como assim, pastor? Começa a olhar, aleluia, a vida. Você, meu irmão e minha irmã que tem evangélico, que tem, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Você pode, irmão, se o Espírito Santo não testificar em você, você tem o direito de dobrar o teu joelho e orar e pedir a Deus para mostrar a vida do servo dele. Você tem direito, irmão, de dobrar o joelho e orar e pedir a Deus para mostrar a vida da serva dele, como que ela está procedendo, como que ela está falando, o que ela está dizendo. Aleluia. Fazer prova dos Espíritos. Porque o profeta, o homem de Deus, ele vai botar Deus na frente. Ele vai falar de Deus toda a vida. E toda vez que subir no altar, vai falar de Jesus. Quando ele vai entregar uma revelação, ele vai falar de Jesus. Quando ele for pregar, ele vai falar o nome de Jesus, vai proferir. E a pessoa que às vezes não é de Jesus, ela vai falar assim, olha, Deus está me mostrando isso. Deus, às vezes, tem que fazer prova com Deus. Se a profecia é de Deus, ela vai cumprir. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, e alguém que entregar e você tem intimidade com Deus,
O Espírito Santo vai testificar. Glória a Deus. O Espírito Santo vai testificar na tua vida. Não, meu servo. É de Deus. Agora, se não é anticristo, é anticristo, é falso profeta, profetiza na carne, fala na carne, sapateia na carne, porque não tem nada de Deus, porque não nasceu de novo, porque não tem santidade, porque não obedece a doutrina, não obedece a palavra de Deus, então não tem como. Deus é porque Ele quer viver, Ele quer fazer, Ele quer entregar do jeito dele, palma louva e exalta o nome do Senhor Jesus. Eu pregava a palavra de Deus, eu orava. Queria fazer do meu jeito, o Senhor falou, não, eu não vou fazer. Eu dormia de bermuda até na semana, dormia de bermuda. Mas um dia eu comecei a passar vergonha, um dia eu comecei a sentir vergonha, porque de noite, meu irmão, Jesus fala, o servo de Deus, que ele é de doutrina, e Deus tem uma obra com ele. Às vezes prega essa doutrina, prega a obra primitiva. A obra primitiva, irmão, que Deus mandou, me concedeu de eu fazer essa obra. Então pegamos a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Depois eu vou ensinando aos poucos como a pessoa procede. Então tudo que não é de Deus, tudo que é contra a palavra de Deus é falso profeta. Lá no Facebook, irmão, tem muita pessoa usando a rede social, usando o Facebook, usando o Instagram para pregar uma palavra, para distorcer a palavra. Aleluia. Para distorcer a palavra e falar, não, Deus, ele não quer ver, Deus quer o coração. Não, irmão, Deus não quer o coração, Deus quer a tua alma e o teu espírito e teu corpo. Aleluia. Então, irmão, toma cuidado. Falso profeta, pessoa que não tem nada de Deus para te oferecer. Mas você, irmão, que tem o Espírito Santo, você dobra o teu joelho e você ora a Deus. Para Deus, é de Deus, a revelação é do Senhor, Deus vai testificar na sua vida. Mas se Deus não testificar, não é de Deus. Glória a Deus. Então, não acate, meu irmão. Não escuta, meu irmão, todas as palavras. Vigia bem, porque tem muitos pastores, tem muitos irmãos em cima do púlpito, pregando de Deus e não é de Deus. Eu tive uma visão, uma quarta-feira, estava pregando. Então eu tive uma experiência com Deus, preguei aqui e fui para casa. E ali eu tive um sonho 3 horas da manhã, que Deus me levava num pátio muito grande. E esse pátio tinha muitos pastores, alguns conhecidos aqui da região de Petrópolis. E ali, meus irmãos, Deus mostrava. Glória a Deus.
E ali era aquele pastor que muitos pregam, mas não vive. Muitos pregam, mas não julga, mas julga. E Deus está perdido. Amém? Que Deus abençoe mais e mais a palavra. Então, irmão, vamos tomar muito cuidado com os pastores. Muito cuidado com os profetas de Facebook. Muito cuidado com os profetas que pregam ali no Facebook. Nem todos ali são de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos. Aquilo que eu não posso falar, o Espírito Santo fala melhor no meio do teu coração. Cuidado com faça a prova com Deus. Senhor, a revelação da tua parte, Deus vai te responder. Amém? Pode bater a prova para Jesus. Quem crê para eu recebo essa palavra em meu coração. Agora, meus irmãos, vou fazer o apelo. Meu irmão ouvinte, você que nunca foi crente e queira nessa noite aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Segura minhas mãos e perdoa os meus pecados que eu pratiquei. Eu vou estar aqui orando por você e Jesus vai fazer a obra. Agora eu falo para você, meu irmão, que já foi crente, que já ouviu a palavra de Deus, e que nessa noite, e por algum motivo, por uma falta de revelação, por uma falta de visão, alguém te feriu, você saiu da igreja. Se eu voltar para Jesus nessa noite, a oportunidade está aberta. Você vai dizer: Senhor Jesus, eu estou voltando para a tua presença. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. E renova a aliança que eu tenho contigo. Vou estar orando por você e Deus vai fazer a obra. Glória a Deus, amém? Logo mais, às 22 horas estaremos orando. Vamos fazer oração na fé, para nós ir embora hoje, não orando pelos dons. A maior revelação é a palavra. Orar. Senhor meu Deus eterno e maravilhoso Pai que está no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que passamos na tua presença. Pai, abençoe a nossa ida para casa. Jesus, abençoe esse irmão ouvinte, esse irmão ouvinte, venha para contender a bênção, venha para contender a vitória em nome de Jesus. Para ser comigo, em paz eu vim, em paz eu vou. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço para todos. Hoje fique todos com Deus. Que Deus abençoe. Você acabou de ouvir a mais uma mensagem, a mais uma